ruas sejam transformadas para a glória do nosso Deus. Eu quero aqui pedir aos irmãos, né, que orem, como a gente falou pelo Alan, o Zé Luiz também ia estar de plantão hoje também. O pai da Pamela, que vai estar passando por uma cirurgia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Deu tudo certo para a glória do Senhor. E a gente está clamando por esses queridos, né? Para a glória do nosso Deus. Queridos, eu quero que antes da gente começar a compartilhar da palavra, você pode abrir Efésios aí, capítulo 5. Quero aqui agradecer também, nós temos famílias nos visitando aqui nesta noite. A igreja lá de Duque de Caxias, né? Igreja Missão Vida, que Deus abençoe os queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Estão lá de Duque de Caxias, estão aqui em Cabo Frio, né? Passeando, dando uma, conhecendo mais e mais. Acredito que com certeza deve vir várias vezes aqui, né, na nossa cidade e com certeza, né, aproveitando esse tempo, tá um pouquinho, né, chove, venta muito, mas daqui a pouquinho esquenta de novo, fica tudo na bênção do nosso Deus. Não que o frio não seja bênção, né? Então a gente quer agradecer aí os queridos que nos visitam nesta noite para a glória do Senhor. São da igreja Missão Vida, lá em Duque de Caxias, o pastor Marcelo. Que Deus abençoe também a igreja de filhos, animados. Também com certeza estão adorando e bendizendo o nome do Senhor. Querido Efésios, capítulo 5. Nós outro dia passamos por esse texto falando sobre alguns assuntos e nós queremos continuar, querido, adorando o Senhor dentro desse texto. Quero também agradecer aos irmãos. A gente, né, temos falado desse tempo onde a igreja está ali querendo terminar o muro, né? Está andando para agora, deixa eu dizer, estamos dentro desse processo para terminar o muro ali do nosso espaço, para a glória do Senhor. Eu sei que a chuva atrapalhou essa semana que passou, um pouquinho alguns andamentos que a gente estava, né, nos preparando, mas eu aprendo que em tudo devemos dar graças ao Senhor, né? E em breve estaremos ali continuando aquela obra em nome de Jesus. Aqui no capítulo 5, verso 1, vou começar do verso 1. Ele diz assim: vocês são filhos queridos de Deus. Eu vou ler uma versão na linguagem de hoje, tá bom? Porque eu estou usando outra linguagem, um pouquinho diferente. Ele diz assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Ele diz que nós somos filhos, Efésios capítulo 5, né? Verso 1. Ele diz que nós somos que? Filhos, amém? Você é quê? Você é? Filho. Nós aprendemos, semana retrasada, nós ministramos e falamos que nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós somos filhos, amém? Amém. E nós precisamos trazer para a nossa mentalidade, querido, que Paulo vai falar isso para nós, dessa transformação de mente, né? Talvez a gente fala coração, mas Paulo ele vai falar dessa transformação de mente. Somos filhos de Deus. E nós aprendemos muito naquele tempo, onde nós somos herdeiros com esse Deus, coisa tremenda, querido, né? E ele vai falar assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, amém? Amém. Você sabe que o diabo ele luta e faz de tudo assim, mas não tem como você ser igual a Deus, assim como Ele é. Lá no finalzinho ali, entre 1 João, 2 João, ele vai falar assim como Ele é, né? Ele diz assim mesmo, assim como Ele é, quem? Cristo, ele diz que é para nós sermos. Então o diabo ele vem por muitos anos atrapalhando a vida da igreja, dizendo assim: não tem como ser, não dá para ser. Mas aí o Senhor vai falar para nós que sem santificação nós não o veremos, sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Então ele vai dizendo assim para nós, ele continua, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo, ele fala assim, do povo de Deus. Portanto, ele diz assim: qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Ele diz assim: não usem palavras indecentes e nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Digam palavras de quê? De gratidão a Deus.
O nosso dia tem que estar assim, querido, sabe? Declarando palavras de vida. Amém? Amém. E ele vai falando, continua dizendo para nós, nesse ambiente, ele fala: fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino. Ele diz: no reino de Deus, de Cristo e de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiça, pois a cobiça é um tipo de idolatria. No verso 6, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham, ele diz assim mesmo, nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque ele diz assim: o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-te da morte, Cristo te iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem, ele diz, bem todas as oportunidades que vocês têm. Não seja como pessoas sem juízos, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encha-se do Espírito de Deus. Amém? Encha-se do Espírito de Deus. Ele diz para não nos embriagar. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Aleluia. Cheio do Espírito, glória a Deus. Você que entrou aqui nessa noite, poder dizer: Espírito Santo, me abraça nessa noite. Me abraça nesta noite. Amém? E ele diz assim para nós: animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus Pai. Feche os teus olhos, Pai. O apóstolo Paulo, ele é insistente o quanto o nosso viver com sensatez, né? Ele está falando para esse povo, para essa igreja, esse ambiente de viver, mas viver e viver com sensatez. E ele é muito persistente. Esse texto, esses versículos, melhor dizendo, eles são recheados de ensinamentos. São repletos, queridos, de ensinamentos para a nossa vida. E nós vivemos um tempo tão difícil, na verdade, a gente já comentou aqui, como tem sido uma guerra, né? Principalmente para a igreja do Senhor. E ele vai mostrando para nós que nesse ambiente, né, do nosso viver, e se viver com sensatez, né, como ele fala desses ensinamentos, ele traz isso, querido, de uma forma para que a sua igreja, para que a igreja de Cristo, ela permaneça tão firme, né? Tão firme, uma igreja, sabe, querido, tão pujante, uma igreja radiante, amém? Então quando ele fala desse ambiente, fala assim: não, igreja, é para vocês não esmorecer, não é para vocês pararem, ainda que haja guerra, ainda que haja um confronto, ele está dizendo: olha, mas que haja vida em vocês. Aleluia. A gente vive em ambiente, como a gente fala aqui, você vai para um lugar de trabalho, você só você é cristão naquele lugar, né? E tem 8 pessoas, 10 pessoas naquele ambiente que não são cristãos. E aí a gente vai dizer assim: mas é complicado. Não, querido, olha, ele está dizendo assim: viva com sensatez.
Porque vocês são filhos queridos. São filhos amados. Então nesse ambiente você vive o quê? Como filho. Porque você é filho de verdade. Você é filho, amém? Amém. Então ainda que seja uma guerra, não, porque não, tem uma postura, eu vou me posturar como filho nesses lugares de verdade. Porque eu sou filho do Deus vivo, eu sou filho do Deus eterno, o meu Deus é poderoso, o meu Deus ele não se mistura, ele não se envolve, o meu Deus ele é santo, ele não abre margem para pecado, para sujeira, o meu Deus ele é limpo. Então nesse ambiente, querido, Paulo está dizendo para nós, ainda que a gente venhamos lidar com pessoas, ele está dizendo que estejam tão fora desse contexto de ser filhos, ele mostra para nós do nosso posicionamento. Porque, sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para os amados. Aqui em Efésios ele vai dizer de um ambiente em que nós podemos observar que a guerra, logo aqui na frente, capítulo 6, e ele vai dizer que essa guerra nossa, ela não é contra essas pessoas. Glória a Deus. É contra pessoas. Pastor, lá alguém me persegue, minha família, sabe, alguém fala de mim, ou levantam guerras, contendas. Querido, olha só, lembra que nós falamos, não é a pessoa, mas é o que está por trás. Aí, dentro desse texto, capítulo 6, Paulo vai dizer que a nossa guerra, ela não é uma guerra contra carne e sangue, mas é uma guerra contra os principados e potestades. Hoje o desafio da igreja na terra é esse, de entender que ele não briga num território físico, mas é num ambiente espiritual. É num ambiente espiritual, querido. Ele vai dizer que na região celestial. Então a minha guerra, ela ainda que eu esteja cercado por pessoas, sabe, querido, talvez alguém que na sua boca, a Bíblia vai dizer de si mesmo, porque na minha boca, até como cristão, pode ter vida, como também pode ter morte. O provérbio vai dizer isso. Então a minha boca, como cristão, ela tem que ter vida, amém? Liberar vida. Mas ainda que nós sejamos cercados por pessoas, sabe, por ambientes, ainda assim, querido, nós entendemos isso para a glória de Deus, não é contra essas pessoas, mas é sobre o que está agindo, sabe, querido, por trás dessas pessoas. Então o que nós fazemos? Partimos para uma guerra. É isso, querido, sabe, um tempo de realmente orarmos, um tempo de nos posicionarmos. Porque se nós observarmos, eu quero acessar vários lugares em Deus. Quantos de nós, querido, sabe, queremos acessar um casamento feliz? Quantos de nós queremos acessar a vida dos nossos filhos honrados e abençoados? E o Senhor ele vai dizer num texto do Velho Testamento para nós, que os nossos filhos meteriam os pés nas portas do inferno e romperiam, querido, com todos os desafios, sim. Então, a Bíblia vai dizer dos nossos filhos. E aí a gente vai dizer assim, não, mas a gente queremos acessar, nós queremos acessar, sabe, esse ambiente que Deus tem para a sua igreja. Mas esse ambiente que o Senhor tem para nós, eu acesso esse ambiente, eu acesso esse lugar. Quando a Bíblia está mostrando para mim, sabe, quando eu vivo de acordo, sabe, com os princípios dados por Deus. É como Paulo está dizendo isso para nós. Ele vai trazer aqui um tempo, querido, no verso 11, eu vou começar do 10, ele diz assim, procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem. Ele está dizendo, olha só, não participem dessas coisas. Mas ele está dizendo assim, comece a buscar aquilo que tem valor para Deus, aquilo que Deus valoriza, aquilo que vai te permitir ter acesso, querido, sim, aos princípios. E como que eu faço isso? A gente tem ensinado, sabe, querido, porque eu quero que o Senhor abençoe a vida dos meus filhos, mas o Senhor ele vai dizer qual é o princípio para que a vida dos seus filhos seja abençoada. Ele vai dizer, ensina a criança o caminho que deve andar. Quer dizer assim, não é eu ensinar e eles andarem sozinhos, andando junto. Ensina, porque quando chegar numa fase adulta, você fez a sua parte.
A palavra está ali, eles são um celeiro, a semente está lá dentro. E no momento certo, querido, essas sementes vão brotar e eles vão dar os frutos que lá atrás você produziu, você semeou, aquilo que você fez, como a Bíblia diz que é princípio, ensinar os meus filhos o caminho que devem andar. E esse é o princípio de Deus para a vida da igreja. E a gente fala assim, eu quero acessar, porque esse é o princípio de Deus, sim, mas eu tenho que estar de acordo, eu tenho que estar dentro desses princípios. Não é, sabe, querido, eu vou dizer aqui para os irmãos, outro dia, o nosso querido, que é o presidente da associação aqui de moradores, ele ligou no meu telefone particular, ele disse assim, mas pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, rapaz, tá uma cobrança terrível em cima de mim, eu não aguento, sei mais o que fazer. Eu falei, o que foi? Rapaz, caiu a internet aqui do bairro, e não tem internet, e o pessoal está me massacrando, porque diz que os filhos estão virando a casa pelo avesso, não tem internet para colocar o filho na frente de uma internet. Eu falei, daí, não tem nada a ver com isso não, pá. Porque na minha época tinha internet não. Na minha época eu brincava com tijolo de barro e sabor de milho. É, papai. Tinha internet não, e a gente era muito feliz. Verdade. Então, no final do dia tinha uns bichos de pé para tirar, mas era bacana. A gente era feliz, a gente vivia de verdade. Aí ele disse, espera para acalmar o teu coração. Você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada. E cabe cada família cuidar da sua casa. Não é? Aí eu fiquei assim, gente, esse desespero, porque tem que botar alguma programação na frente da TV, ou num tablet, ou no celular, para acalmar o filho, isso está errado. Na minha época de garoto, eu tinha minhas funções, como minha mãe falou, você quer brincar de bola? Tem que passar a cera, aquela cera vermelha. A gente tinha um trecho da casa que era de taco, outro trecho era aquele vermelho, aquele piso, uma cerâmica vermelha, e a gente tinha que, em vez de passar aquela paradinha vermelha, para deixar brilhoso. E aí tinha que fazer essa função. Lavar a louça, que era uma coisa horrível, lavar a louça que ninguém gosta. Mas aqui tem um genro meu que vai lá em casa e ele diz que a louça é dele, fica à vontade. Maravilha! Olha, você tem que mandar os meninos daqui da igreja para a Marinha, porque eles aprendem rapidinho a lavar a louça. Você quer que seu filho lave a louça? Manda para a Marinha. Vamos fazer uma beleza. E ele briga na nossa casa, depois da refeição, porque ele quer lavar a louça. Então, a casa agradece. Mas é assim, você quer brincar? Então faça assim, mas é desse jeito. Ensinando, né? Para receber algo, você também tem que fazer algo, tem que ter valores. Mas se você olhar, eu quero que o meu filho acesse princípios. Eu vou dizer aqui para os irmãos, para a gente na nossa região na época, para terminar de estudar era muito difícil. E aí eu louvo a Deus, porque os meus filhos puderam acessar os lugares que eu não podia acessar. Porque entendemos os princípios, como nos convertemos, formamos família, fomos entendendo o princípio de Deus para a nossa casa. Então, ainda que em alguns momentos, para minha filha era difícil acordar às 3, acordar cedo para ir para a escola, o dia clareando, ainda com chuva, mas vai. Eu morava a 5 quilômetros ou mais da escola e não tinha ônibus. A empresa daqui na época era uma guerra para a gente entrar no ônibus. Às vezes tinha um motorista que era gente boa, ele via a gente andando no barro, aí ele parava, pode embarcar. Então a gente ficava torcendo o dia que ele estava trabalhando para a gente pegar um ônibus. E aí a gente hoje está num bairro com um monte de escola, e para ir para a escola é uma guerra, e o pai negocia. Negocia não, pai. Não negocia não, vai para a escola. Aleluia. Vai para a escola. Vai aprender. Meu tio, ele partiu, até então ainda bem precoce, mas esse meu tio, eu chegava em casa com TV de escola. Morava conosco na nossa casa, e ele era o cara da ripa. E ele me ensinar, e quando não sabia, misericórdia, Senhor, misericórdia da minha alma, é uma perseguição. Ele dizia, nossa, que é isso, que é essa? Rapaz, mas te expliquei, e era, sabe? E aí quando eu estava lá no início, querido, ainda sendo alfabetizado, no meio do ano, a escola se reuniu e falou assim, mas você não vai ficar aqui nessa série, a gente vai pular você para outra série. Você agradece a quem? Agradece aquele que cuidava, aquele que está em cima, que está pregando, que está ensinando. E a gente fala, você não pode ficar aqui, porque você já faz coisas que não é mais para essa série. Então a gente vai aprendendo, querido, como? Sabe, é desafio. A gente quer acessar. É que esse papo bobo que a gente está vivendo na pós-modernidade, e tudo é muito fácil. Não, querido, vai chegar lá na frente.
E eu falava isso lá na minha casa, pode acordar cedo e ir para a escola. Quando começou a trabalhar, minha filha está aqui, ela um dia chovendo, falou, eu não vou para o trabalho não, está muito frio e está chovendo. Falei, então você faz o seguinte, então você vai lá. Oi? Ela falou que estava com sono, mas estava frio também. Estou com sono. Falei, então você vai lá no seu emprego e pede demissão do seu patrão. Era assim. Mas estou com sono, é sono, é só você dormir depois que se ajeita. Final de semana, feriado. Não dá para negociar. Se você não quer trabalhar, vai lá e fala para o seu patrão. Aí, sabe, ela fazendo a administração, um dia me deu um livro, eu estava lendo lá em casa, ela deixou lá perdido assim na mesa, aí eu fui ler o livro. No livro, ele às vezes até queria me contradizer. Eu falei, você não vai me contradizer não, livro. Eu vou continuar firme. Eu vou continuar tão firme como o pai. Eu vou continuar tão firme ensinando a minha casa. Porque eu falei assim para ela, olha, você vendeu o seu tempo para o seu patrão. Vendeu. O dia que você chegou lá, e ele abriu, aqui funciona assim nessa empresa, assim. O horário é esse, desse jeito, dessa forma. E o salário é X. Você não aceitou? Você vendeu. Está vendido ali o seu tempo para ele. Então, se você não quer continuar, desfaz o negócio. Sabe, querido, para você criar seus filhos, porque amanhã, quando não estiver perto, quando eu não estiver perto, que já estão grandes, adultos, dono da vida delas, então já sabe como, acessar, ter acesso a esses lugares, que são princípios em Deus, de que Deus tem para a vida delas. Duas casadas, vivem as suas vidas, abençoadas em Deus e sabem o princípio. Porque lá atrás, querido, não era só trazer para a igreja. E aí, as irmãs que eram, na época, ela falava, pai, na nossa época não tinha isso não. A gente era de outro ministério, não tinha uma sala para elas. Agora tem, né? Glória a Deus. Mas assim, a gente não terceirizava para ninguém. A gente ensinava, a gente falava, porque é o acesso, é um princípio que Deus me deu, que Deus te deu, amém? Pastor, eu quero uma vida próspera. Aí você quer uma vida próspera, mas também tem princípios. Porque nós queremos ser prósperos. Mas a Bíblia diz que é próspero. Aí, meu irmão, queridos, amados, com todo respeito, não sou nada contra. Mas quando, diante da palavra, aprendendo, não é facilitar para, eu vou fazer uma campanha, eu dou dinheiro da oferta, dou dinheiro da campanha e Deus me dá a bênção. Calma aí, não é esse relacionamento. Sempre ensinamos aqui nessa casa, às vezes desagrada um pouco, mas o meu relacionamento com Cristo não é em troca, não é uma barganha, é porque eu o amo. Ele diz, aquele que tem o meu mandamento e guarda, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então Ele vai se manifestar, Ele vai vir, porque é um relacionamento. Claro, temos que clamar, temos que buscar, mas dentro desse ambiente, querido, não é querer comprar bênção, mas é, entender que tem um acesso, e esse acesso também tem princípios. Aleluia. É como ele vai dizer, Mateus 14, eu me derreto por aquele texto, que Jesus chega, ministrando a palavra para uma multidão. E aí o que aconteceu? A hora avançou, e me mostra como o Senhor se importa com cada um de nós, amém? Cristo se importa conosco. E aí os discípulos chegam e falam assim, mestre, olha só, manda que o povo vai embora, porque a hora é avançada e não temos comida para eles. São muita gente. Há umas 5 mil, homens e mulheres. Fora que tem as crianças, daí como é que vai ficar o negócio? Aí Jesus dá-lhe voz de comer. Senhor, como é que você vai dar para comer se não tem nada aqui? Aí aparece um rapazinho lá com 5 pães e 2 peixes. Por isso que é bom, queridos, tudo você deve dar graça, amém? Ainda que seja pouco. A gente vai aprender isso dentro da palavra, Paulo ensinando isso pra gente. Ainda que seja pouco, mas dá graças ao Senhor. E Jesus, ele faz isso, ele dá graças ao Pai por aquele alimento. Aí ele diz agora para os discípulos, agora vocês vão e distribuam. E distribuiu para aquela gente toda. E no final, eles voltam e falam assim, só beijou 12 cestos. O que nós fazemos? Jogar fora? Não. Vocês vão recolher, né? Tudo que tem aí, recolham. Isso é cooperar, isso é princípio. Porque a gente quer, mas a gente esbanja. A gente não se preocupa. Sabe, querido? O Senhor nos dá, e Ele diz que nós somos mordomos. E o mordomo, ele cuida bem das suas finanças. Amém?
Amém. Ainda que, pastor, eu vou falar isso aqui, querido, sem vergonha mesmo, para os irmãos, não tem que falar isso. Às vezes a gente quer ter um conforto, mas a gente acha que ele vai cair do céu. Ó, meu querido, você tem que ter o quê? Estabelecer metas, princípios. Eu vinha, antigamente, não tinha carro, eu pegava o ônibus, vinha de bus, um apertado dos queridos que vinha da obra, com aquele garfo dentro da mochila, quando passava o garfo, ele tinha um garfo na batata da perna. E Senhor da glória! Descendo o ônibus, a braguilha da calça estava desse lado aqui, ó. Falei, Senhor, eu não vou vencer, eu vou romper. Eu vou ter meu carro para o trabalho de carro. Nem saber, Senhor, eu vou botar gasolina nem toda semana, mas eu vou. E assim nós começamos a fazer etapa por etapas. Maravilha. Etapa por etapa. Mas eu, quando saí daquele ano, eu falei, Senhor, mas eu quero ter uma casa também, que eu quero ter descanso. Chegar em casa e repousar depois dessa guerra para chegar em casa. E aí, queridos, eu me lembro que começamos esse processo morando de favor. Quando chovia, entrava água. Um belo dia, deu um temporal no bairro, a casa que nós morávamos de favor alagou. E aí, desespero, desceram tudo pequeno, sentado, ninguém podia descer a escada. Eram dois andares, e aí elas não podiam descer, podia fazer nada, e a casa passou o dia todo com a metade dela com água. E quando aquela água baixou, no final do dia era lama. Muitas coisas ficaram dentro d'água, não deu tempo de tirar. E quando o Senhor queria ir chorando, eu chorava, eu orava, e sabe, me comportando dentro desse princípio. Quando o Senhor me dava, a porta abria, e eu investia no meu terreno. Porque a gente quer começar, mas eu só vou começar quando tiver um caminhão de brita. Meu querido, começa com 1 metro. Meu Deus! Não dá para começar com caminhão? Começa com 1 metro. Não dá para começar com 1, começa com meio. E assim eu fazia. Comprava 250 tijolos. Ia lá, comprava um pouquinho, e comprava, e fazendo. Sabe, querido, Deus, Ele vê, porque Ele está vendo o quanto você coopera, o quanto você está se encaixando, está de acordo com os princípios dados por Ele a você. Um dia o Senhor abriu a porta assim mais, vou abrir mais um pouco hoje. E abriu, querido. E aí o Senhor falou assim, calma aí, mas eu estou te dando isso tudo, mas não é tudo para você não. Você vai compartilhar com quem não tem. E eu falei, Senhor, agora era a hora de arrebentar a boca do balão, terminar minha casa. Senhor, você vai compartilhar. Querido, Deus é bom demais. Porque quando Ele te dá algo, olha, Ele te dá para que você também coopere com outros, amém? E aí a gente foi, sabe, recebendo notícias de outras famílias que tinham algumas carências. E aí minha esposa, vamos ajudar. Eu falei, Senhor, agora, vamos ser provados. Falei, Senhor, dá para embolsar a casa toda, dá para fazer isso, fazer aquilo. Mas aquilo nós fizemos, como o Senhor direcionou. E eu digo para os irmãos, e a porta continuou se abrindo, e nós embolsamos a casa, fizemos tudo que tinha que fazer na metade. E mudamos. Glória a Deus. Mas isso teve um preço? Teve. Eu andei 1 ano com o mesmo sapato. A minha camisa, um belo dia, fez assim, ela rasgou no meio. E agora, Senhor, acabou. O povo andou 40 e poucos anos, 40 anos, um quebrado no deserto, e o Senhor supria a calçada. Agora minha camisa rasgou. Porque eu falo, mas é uma verdade, sabe, querido? Era a única roupa que eu tinha para ir para a igreja, mas eu estava lá, sabe, porque eu amo a Deus. Aí você vai falar, Deus, você no maior relento, no maior dificuldade, no maior guerra, era magro que dava dó, que nem o rebanhão canta, mas, sabe, querido, eram as guerras, não dava tempo nem de engordar, as lutas, mas amando ao Senhor. Glória a Deus, sabe? E aí a Bíblia vai dizer para nós, porque é o acesso ao lugar quando eu vivo de acordo com os princípios de Deus. E o Senhor começou a abrir portas, a abençoar, e nós começamos a ser honrados com a glória do Senhor. E aí, quando chegou na fase de ter o veículo, eu falei assim, obrigado, porque agora eu vou para o meu trabalho de carro, Senhor. Não desfazendo, porque nós não devemos fazer no início da nossa caminhada. Não repudiando, não, sabe, diminuindo, mas servindo para nós. Da onde o Senhor nos resgatou, da onde o Senhor foi nos abençoando, sabe, vivendo com os princípios de Deus. Então existe, o princípio existe. O que Paulo está dizendo para nós, que é um princípio para o casamento ser feliz. Você vai olhar logo adiante. Sabe, ele falando desse princípio que nós queremos muito, mas quantas vezes dentro do nosso casamento, querido, é uma verdade para mim, para vocês, para todos nós precisamos jogar por terra o orgulho. Sabe, por terra. Jogar por terra.
E aí nós vamos observar o quanto Deus agora você está dentro do princípio. E vem essa bênção. E o Senhor começa a trazer esse tempo, porque, não, pastor, se for uma época, a igreja, alguns anos atrás, pregava casamento feliz, parece até que isso é uma utopia, mas é uma verdade. Isso é Bíblia para a nossa vida. Nosso casamento honrado. Sabe, de poder, como eu falei aqui, uma época, sabe, depois teve um questionamento, meu querido, se o seu filho lá está se posicionando contra a sua esposa, contra a mãe, se posiciona como pai, como cabeça, como líder da sua casa. Aleluia. Diz assim, não, porque amanhã vocês vão crescer, vão casar, vai embora, quem vai ficar aqui é ela. E aí uma pessoa não gostou, disse assim, não, como que pode o pastor falar isso? Não, claro, você tem que, o filho está se levantando contra a sua esposa, a mãe, a própria mãe dele. E não há um posicionamento, coloca ele no lugar dele. E fala para ele mesmo, ó, você vai crescer, vai casar, vai ter família, e vai te deixar aqui com a sua mãe. Então, respeite aqui dentro dessa casa. Baixa as asas, né? Encaixa dentro da bênção. Porque o filho que honra pai e mãe, ele alcança o quê? Sabe, querido, as honras de Deus, a bênção de Deus. Seus dias se alongam. Vem um princípio de Deus sobre a vida desses também. Então, quando nós observamos aqui, então para os filhos ensinar o caminho que deve andar, e a Bíblia vai dizer isso para nós, queridos, vão ser filhos o quê? Fortes e saudáveis, amém? Amém. Fortes e saudáveis. Fortes e saudáveis. Eu me lembro quando a gente ia para a igreja, minha filha, a mais velha, ela passava por dentro dos bancos assim, e ia lá para frente. Aí eu disse, pastor, eu disse, mãe, a filha aqui, ó. Às vezes a gente, como pai, não vai gostar quando alguém corrige. Aí o belo dia passou, está lá rolando um filme na igreja, e era aquele videocassete, né? Tem. Aí ela dá um perdido na gente, vai lá no videocassete, estava passando a programação, pá, mete o dedão, desliga tudo. Agora deu ruim. Então, no início, a gente precisou ouvir pessoas. Precisamos aprender, sabe, querido, e estar sensível ao ensinamento. E quando ela ia passar, eu volta. Ela ia passar por baixo dos bancos, segurava. Aqui é o teu lugar. É aqui. Então, sabe, querido, e foi aprendendo. Depois das outras, e fomos ensinando. E glória a Deus que aprenderam. Aleluia. Glória a Deus, porque, sabe, são princípios que cabem a nós, os pais, porque vão crescer o quê? Fortes e saudáveis. Nós queremos filhos fortes, nós queremos filhos saudáveis, mas a gente não quer se encaixar nos princípios. Querido, precisamos estar envolvido nos princípios, ensinar o caminho, sabe, o filho enquanto se pode. Então a gente observa isso dentro da palavra. Eu quero ser próspero, mas eu gasto demais. Eu quero dar um tempo, vai investir aonde precisa investir na sua vida. Você precisa agora mexer na sua casa? Paga o preço. Ainda que seja com o mesmo sapato, e daí, querido? Ainda que você ande com a mesma camisa, é por um tempo. Daqui a pouco você vai ter um monte de camisa em nome de Jesus, dentro do seu guarda-roupa. Você vai ficar assim, qual que eu vou para a igreja? Aí você vai usar mais aquela que você mais gosta, apesar de ter várias, mas tem aquela que a gente mais gosta. Pudesse te ver tudo só com ela. Mas é o que acontece, é por um período, é por um tempo. Querido, quando eu voltei a usar perfume, eu fiquei até alérgico. Só para você ter uma noção. Eu uso até um aparelho. Entendi que eu não tenho ele, desesperado, né? Uma paradinha para estar espirrando, para poder dar uma segurada na língua. Aí quando alguém colocava um perfume perto de mim, acabava a minha vida. Tanto tempo que eu fiquei, pastor, você está falando, isso é uma realidade, mas era o preço que eu precisava pagar. É por um tempo. E eu digo para você, querido, e quando vem a honra de Deus, olha, tem dia que eu fico sem roupa, qual que eu vou usar? E aí esse aqui eu não posso porque você faz espirrar muito. Aí alguns irmãos queriam, na época, nós somos abençoados. Falaram, esse aqui vai passar, esse passa. Esse aqui já vai me dar alergia. Mas aí, graças a Deus, o Senhor foi nos abençoando. Precisou pagar o preço, precisamos pagar o preço. E o Senhor começou a honrar. Então quando você olha para a palavra, ele vai dizer, olha só, não se envolva com quem não quer nada comigo, não se permita ele contaminar você.
Não se permita que ele faça com que você se perca dentro do ambiente que eu tenho para a tua vida, dos princípios. Eu quero te honrar, eu quero te abençoar. Mas ele vai falando, você é filho, e é filho querido, amém? Amém. Então o filho querido, ele vai dizer aqui, ó, deve ser como ele é. Ser como ele. E que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável, como sacrifício agradável a Deus. E vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, ele diz, qualquer tipo de imoralidade, ele vai falando em indecência, cobiça. No verso 3 ele está dizendo isso para nós, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Mas você quer viver o princípio do Senhor? Quer viver essa graça de Deus? Quer ter acesso a esses lugares que o Senhor já liberou, querido? Viva como o apóstolo Paulo está dizendo, amém? Amém. É assim. Mas eu quero ser honrado, eu quero ser honrado, eu quero ser honrado aqui. Mas tem princípios, tem regras. É como eu falo aqui, você quer jogar bola? Então, vai passar a cera. Passa a cera, depois você acabar a cera, você vai brincar de bola. A Bíblia está dizendo assim, você quer acessar? Mas esse aqui é o caminho da minha igreja. Você quer ter acesso às honras? Mas aqui está o caminho para que você acesse. Esse é o princípio. Ele está mostrando para nós. Então ele diz assim mesmo, não usem palavras indecentes, nem digam coisas sujas, por isso não convém a vocês. Está dizendo para a igreja, para os filhos. Mas alguém começou a falar, meu querido, não dá ideia não, mete o pé, corta, olha firme, quem vai dizer, epa, deu ruim. Mostra de quem você é, quem te selou, é o Espírito Santo, amém? Porque quando você começa a entrar por esse caminho, quando eu começo a entrar por esse caminho, me permitindo ser levado, ele vai dizer o quê? Que daqui a pouco nós estamos dormindo. Ele vai dizer para nós aqui mesmo, no verso de número 14, ele diz, você que está dormindo, ele vai estar falando, acorda, acorda. Mas por que dormiu? Porque se permitiu. Ele está dizendo assim, olha, levanta-te da morte, porque morreu. Porque se permitiu. Porque se levou, deixou. A gente vai dizer, porque o diabo veio, você disse que há tentações, mas ele disse que, querido, eu e você conseguimos romper com ela. Basta sermos firmes, basta sermos constantes naquilo que o Senhor está direcionando para a nossa vida. Não vou negociar, pronto, acabou. Eu sei que o Senhor tem para mim é algo muito maior do que esse mundo possa oferecer. As ofertas virão, mas eu sei que o meu Deus tem algo poderoso para a minha vida. Pense que não, querido. É como eu falo, eu estava lá no meu local de trabalho, estava lá produzindo, daqui a pouco chega um cliente do nada lá naquela época, e eu não fiz nada, estava quietinho, mas quando você sabe qual o seu alvo, qual o seu propósito, no inferno fica inquieto, que vai usar pessoas. Aí o cara chegou, falou com algumas pessoas, ele olhou para mim assim, começou a falar algumas coisas, eu olhando para ele, do nada ele começou a dizer assim, você não tem onde cair morto. Eu falei nada. Eu comecei a repreender ele. Se eu tenho vida, não sei quem é você, não sei o teu nome, mas eu sei quem eu pertenço ao Deus vivo e poderoso, é Ele que cuida de mim, eu não sei de onde você veio, o negócio ficou estreito, que os amigos de trabalho começou a falar, como é que você entra aqui, falar isso pro cara, e do meio do nada ele saiu. Falei, você foi mandado do inferno, mas sabe o que é? É porque você está num processo, o inferno vai dizer assim para você, realmente, abre mão de Deus, abre mão da palavra, abre mão, da promessa, demora tanto, porque lá no inferno você aceita o quê? O inferno diz assim, vai numa esquina, vai lá no mato, faz isso, acende isso, e no outro dia você já vai ter a resposta. No inferno é assim. Mas só que o que Deus tem para nós não é esse relacionamento de barganha, o que Deus tem para nós é um relacionamento de pai e filho. Pai e filho, filho e pai, um relacionamento, que tem dia que o pai vai dizer para o filho assim, não, filho, não dá para te dar isso para você não. Agora não. Verdade. Aguenta mais um pouco. É desse jeito, querido. Quando eu saí com meu pai, antigamente Cabo Frio só tinha Largo Santo Antônio. Um aqui deve lembrar.
Ou é só eu que sou o mais antigo, né? Então eu chegava ali no Arco Santo Antônio, tinha ali em frente a Casas Bahia, né? Ali o Correio, aquilo ali era cheio de camelores ali, aquilo era algo maravilhoso para nós crianças. E eu chegava ali com meu pai, eu não era muito pedir não, mas eu vi uns negócios diferentes. Aí eu falava assim, pai, meu filho, agora não dá. Agora não dá. E quando um belo dia meu pai chegava, não sei quem vai lembrar aqui do Walkman. Eu era doido para ter um Walkman, eu sonhava em ter um Walkman. E aí um dia eu babando na banca, eu olhei para a cara do meu pai, né, filho, não dá não. Aí quando foi um belo dia, meu pai chegou com a cor que eu mais gosto, vermelho, Walkman vermelho, aí ele trouxe o Walkman para você na caixa, ainda que, né, era aquele produto lá do Paraguai, mas eu fiquei muito feliz, porque naquele tempo deu para ele dar. E era assim. Sabe, querido, às vezes eu via alguém com um brinquedo e eu não podia ter, mas eu não arrumava guerra, e nem chorava, nem gritava. Mas quando menos esperava, eu era abençoado. É assim que Deus faz. Tem seu tempo. Belo dia nós estamos no ponto da rodoviária de Cabo Frio e pela primeira vez, querido, eu estou vendo, né, aquelas pipas bonitas que tinha que montar, que tinha um negócio diferente para você segurar a linha. E aí um moço vem do lado da minha mãe. Olha, eu cresci e aquela pipa, por fim, acho que ela se desmanchou. Eu só soltei ela poucas vezes, tão emocionado, tão feliz que eu fiquei. Eu estou no ponto de ônibus com a minha mãe, aquele moço vem com uma caixa, ela vem dentro de uma caixa, e ele tira assim, aí toma para você. E eu fiquei olhando assustado, sabe? Assim, ganhando um negócio daquele que eu nunca tinha visto na minha vida, era novidade ainda na nossa cidade, só soltavam aquilo na praia. E ele toma para você, e eu com o maior medo de pegar, porque assim, quando as coisas começam a vir, amém? Você fica assustado, mas é para mim mesmo. Está acontecendo, Deus? Porque Ele é o Pai. No tempo certo, Ele cuida dos seus filhos. E eu fiquei olhando para a cara daquele moço, mas ao mesmo tempo assustado. E toma, pega. E querido, olha, acho que eu nunca fui uma criança tão feliz naquele tempo. E sabe, eu soltava aquilo com medo de não perder. E eu fui se tornando um jovem, ela ficou guardada, depois eu não sei que fim tomou, porque depois eu fiquei morando numa cidade, meus pais em outra. Então, sabe, querido, mas eu me lembro, é assim, Deus, Ele vem e te agracia. O inferno, ele negocia, mas ao mesmo tempo derruba. Ao mesmo tempo que ele está com a mão, ele pega com 200. É demônio para tudo quanto é lado. E as pessoas acham que não, que estão, né, eu estou curtindo, está vendo? Mas tudo tem um preço nas trevas. E é muito alto o final de tudo. Ainda que fujamos a tempo, ou que alguém saia de lá a tempo. Mas o meu Deus não, o meu Deus, Ele é um Deus santo, Ele é o Pai, é um Pai que cuida dos seus filhos. É Ele quem cuida de você, meu querido. É o Senhor que cuida de você. Ao longo dos anos, o que eu tenho visto é o Senhor cuidando da minha vida. E aí você vai dizer assim, onde está Deus? Cuidando de você. E quando nós olhamos para a palavra, Ele vai dizer assim, então, não se envolvam, não vá para esse caminho. Porque Ele está dizendo assim, olha, senão vocês vão dormir. Então Ele está falando, se você dormiu, acorda. Se você está morto, olha, levanta, porque Cristo vai te iluminar. Cristo te ilumina, amém? Amém? Um dia você teve um relacionamento com o Espírito Santo, mas no meio do caminho fez o que? Ele apagou. Ele está dentro. É só acender. Glória a Deus. Acenda, querido, essa chama. Aí ele vai dizendo, preste atenção. Ele vai dizendo, se embriague do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Ele diz, anime uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cante de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre. Aleluia. Antes ele vai falar assim, olha, que vocês possam serem cheios do Espírito. Enchem-se do Espírito de Deus. E cheios do Espírito, animem uns aos outros a continuar tão firmes, tão direcionados para a glória do Senhor. Amém? Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé. Sabe, querido,